Olá a todos que possam estar me assistindo. Passo aqui para continuar com vocês as nossas reflexões, os nossos devocionais. Estamos lendo essa obra aqui de Perry Ellis, né? Esse senhor aqui, que com certeza já está com Cristo, porque esse livreto aqui é da década de 70, mais especificamente 1977. Uma verdadeira relíquia que eu achei numa estação de trem que tinha, antes da pandemia, havia vida, vamos dizer assim. Porque antigamente, algumas estações, no caso aqui foi na estação de Mogi das Cruzes, tinha um cantinho onde as pessoas que, em vez de jogar fora, queriam deixar para doação um livro, eles deixavam. Eu peguei tanto livro ali. Também deixei alguns, mas eu tenho um certo apego com livro. Eu coleciono um livro e o tipo de assuntos que me chama a atenção em livros não me permite me desprender deles porque são meus professores. Eu costumo dizer que os meus professores foram livros, porque quando na escola, quando no ensino médio, quando a gente faz aquilo para conseguir o diploma, não, vamos e convenhamos, o MEC não torna interessante as matérias escolares. Eles não. Eu amo história, por exemplo, mas eu vim pegar gosto pela história bem depois da escola. Porque na escola não ensinam a história de uma maneira interessante, não mostram como é rica a história das civilizações, não. Então, assim, eu peguei muito gosto pela leitura, principalmente depois da época escolar. E na época escolar eles tornam as coisas um tanto maçantes. Então, os meus professores, o que me ensinou mesmo foi essas leituras. E esse livro aqui, eu peguei e falei, é uma leitura despretensiosa. Eu não imaginava o como assim eu ia me identificar com a leitura, um texto simples, direto, curtinho. São verdadeiras pílulas ali pro seu dia. 3 páginas, os maiores aqui são 3 páginas. E eu vou compartilhar com vocês mais uma leitura aí. Vamos falar sobre a vitória no dia do juízo. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece porque Deus é amor. Foi assim que ele mostrou seu amor por nós. Ele mandou seu Filho único ao mundo para termos vida por meio dele. E o amor é isto, não somos nós que temos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Queridos amigos, se foi assim que Deus nos amou, então devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive em união conosco e o seu amor se torna perfeito em nós. Esta é a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos em união com Deus e de que Ele vive unido a nós. Ele nos tem dado seu Espírito. E nós temos visto e anunciamos aos outros que o Pai mandou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém afirma que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus vive nele e ele vive em Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem vive em amor, vive em união com Ele. O amor é aperfeiçoado em nós para que tenhamos coragem no dia do juízo. Esse texto está em 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 a 17. Em Apocalipse 20:15, lemos as seguintes palavras: quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Lemos no mesmo capítulo do grande trono branco, lugar do julgamento, e diante dele enorme multidão que irá ser julgada. A Bíblia declara que há de acontecer o encontro diante da corte celestial. Será um encontro definitivo para a leitura das acusações contidas no livro da vida. O julgamento determinará o destino daqueles que não foram salvos, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Você já tem o encontro marcado com o juiz, o dia está marcado, o julgamento é certo e você não pode escapar dele. A Bíblia afirma em Hebreus 9:27, cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois de ser julgada por Deus. Sua presença no dia do juízo é inevitável. Todos estaremos diante de Deus para ser julgados por Ele. Vejamos o que escreveu o profeta Isaías, capítulo 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Portanto, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Quem está sob a maldição divina? Encontramos a resposta em Apocalipse 20, versículo 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo.
E aos salvos, o que acontecerá? Naquele dia, Cristo vai mostrar claramente o trabalho de cada um, porque o fogo daquele dia provará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar sua verdadeira qualidade. Há 5 coroas de graça para os salvos. Há uma coroa incorruptível para a disciplina. Pertence ao apóstolo Paulo a seguinte declaração: castigo o meu corpo com socos e eu obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter anunciado o evangelho uns aos outros, eu mesmo não venha a ser desclassificado. 1 Coríntios 9, 27. O que infelizmente muitos pastores hoje pregam e não vivem. Eles estão sendo desqualificados. A coroa da vida é para os que permanecem fiéis mesmo em aflições. A coroa que ganha almas é gozo, felicidade, alegria. A coroa da segunda vinda é justiça. E o galardão do pastor da igreja é a glória da coroa que Deus vai lhe dar. Está seu nome escrito no livro da vida? Deus exige que você prove a sua vida. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi da vontade de Deus que ele provasse a morte no lugar de todos. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Agora é do agrado de Deus que todos confessem com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e creiam em seus corações que Deus o levantou dentre os mortos. O livro da vida será aberto no grande trono branco no dia do julgamento. Para que seu nome esteja registrado nele, você terá que se arrepender de seus pecados, crer em Jesus Cristo e confessá-lo diante dos homens. Ok? Expresse seu arrependimento através da oração. Creia que Deus o salvará. Bom, meus irmãos, vocês podem ver que foi bem rápido. Foi bem rápido, até agora 6 minutos. E as considerações são essas. Haverá um juízo, né? Com todo respeito aos espíritas, aos kardecistas, aos cabalistas e a todos aqueles que acreditam na reencarnação. Não depositem a fé de vocês nessa concepção. Eu não sei se vocês conhecem a figura do filósofo e matemático, inventor da calculadora, Blaise Pascal, mas eu gostaria que vocês pesquisassem o que foi chamado de aposta de Pascal. Na aposta de Pascal, ele elaborou um seguinte axioma. E eu vou exemplificar com o que eu quero dizer aqui para vocês. Vamos dizer que a reencarnação exista e eu não acredite nela. Segundo a visão do kardecismo, a reencarnação é uma lei fixa que as pessoas, quando morrem, elas vão reencarnar na Terra com outro corpo, uma outra identidade. E tem linhas diferentes, alguns como os indianos, né, os hindus, acreditam que às vezes a pessoa vai voltar como um animal, como um inseto. E tem algumas outras que acreditam que a pessoa volta como um outro ser humano. E dentro dessa visão, alguns acreditam que um ser masculino sempre reencarna como um ser masculino, e outros acreditam que não, o homem numa vida e a mulher na outra e vice-versa. Enfim, essas são as linhas de interpretações da reencarnação, da metempsicose. Agora vamos dizer, a transmigração das almas, né, que tanto falam, mas tá. Se a reencarnação for verdadeira e eu não acreditar nela, não vai ter nenhuma consequência sobre isso, porque se ela é uma lei, quando eu morrer eu reencarno, querendo ou não. Tá. Então eu não acreditar nisso não tem nenhuma consequência para a minha vida, porque é uma lei fixa. Agora vamos dizer, segundo esse mesmo axioma de Blaise Pascal, essa aposta de Pascal, que só existe uma vida, mas eu acredito que exista várias, que eu posso pagar o débito dessa vida na outra, que eu posso me consertar na outra, que eu mesmo posso me salvar no sentido de que eu posso evoluir o meu espírito. Então eu não preciso buscar a Deus, porque eu vou ter todas as vidas para me arrepender. Tá. Aí eu morro e vindo depois dessa vida, como está lá em Hebreus, vem o juízo de Deus. E acha que vai ter uma segunda chance para mim? Porque eu não acreditei que havia só uma chance, uma só vida para viver, uma só vida para se render a Jesus. Acreditei que na outra vida eu poderia mudar, poderia fazer outras coisas. Eu adiei o inadiável. Então, o fato de eu ter acreditado numa reencarnação, em vez de não ter apostado minhas fichas nisso, em vez de ter pensado pelo sim, pelo não, é melhor viver como se eu tivesse só uma vida, porque se eu estiver errado, naquele grande dia, pelo menos eu não vou ouvir um apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eu vivi como se tivesse uma só vida e no fim das contas era isso mesmo.
Então há uma grande consequência para o que a gente acredita. Essa chamada aposta de Pascal. Se você, mais uma vez, não acredita em reencarnação e ela existe, independente de não acreditar, você vai reencarnar. Agora, se você não acredita que só existe uma vida, você acredita em reencarnação e você estiver errado, meu amigo, lamento. Você vai ter deixado de ter buscado a Deus, de ter buscado a Jesus pensando que ia ter outra chance e não teve. Então, aqui foi sobre juízo. Você sabendo que tem um encontro marcado com o juiz, que ele quer julgar vivos e mortos, é melhor você viver de uma maneira que saiba que, né, como cada um dará conta de si mesmo a Deus, de que vai ouvir um vinde bendito de meu Pai. Okay? Não entregue mais, não procrastine mais, não deixe para depois o que você pode fazer agora, sabendo que o juízo brevemente chegará. Então, vamos viver de uma maneira que digna de Cristo. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo.